Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 11 de março de 2026. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar pelo processo. Vamos aqui. Da GAL, Comércio, Importação e Exportação, relatora a doutora Mara Caramico. O doutor Rodrigo Tosto já disse que não vai fazer sustentação oral, vai só acompanhar o julgamento. Doutora Mara, eu vou Só um registrar a minutinho. questão da sustentação oral. Tá, só um minutinho que eu estou tentando voltar aqui, peraí. Fique à vontade, doutora Mara. Vamos ver se não dá pau aqui do sistema. Estou tentando voltar. Ele está pensando. Está Dia de chuva ele difícil. pensa mais, né? Justo, e hoje está difícil aqui, pelo visto, porque ele não está pensando e ele não está fazendo nada. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. É, É, dá um refresh. eu dei, mas não aconteceu nada. Ele não vai, ele não roda. Só um minutinho, deixa eu fazer de novo uma coisa aqui. Vamos ver se pelo EPAT se eu consigo. Ok. É que ele não está mostrando nada, entendeu? Na tela. Ele está. Deixa eu ver se eu minimizando, se eu. Pronto. Deixa eu só fazer uma tentativa aqui para ver se ele vai. Só um minutinho. Peço desculpas aí a. Pronto, voltou aqui. Então é a Gal, né? Isso. Tá. Eu vou só registrar o voto. Bom, esse processo, eu já tinha mandado o voto para vocês, é um recurso de ofício, são duas acusações. Eu vou ler a ementa. Então, deu saída interna de mercadorias em operações tributadas com alíquota de 12%, nos termos do artigo 54.13 do RICMES, enquanto na visão da autoridade fiscal, a alíquota aplicável às operações internas seria de 18%, e o item 2 deixou de recolher o ICMS por substituição tributária sobre a saída de mercadorias sob o código NCMX, supostamente sujeitas ao regime de substituição tributária. A decisão de primeira instância cancelou as acusações e eu, em recurso de ofício, estou negando provimento, assim como a própria representação está pedindo, está orientando aqui pelo não provimento do recurso de ofício. Então, eu estou negando provimento. Muito bem, discussão, representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Nós nos manifestamos também pelo improvimento, porque a acusação original era no sentido de que a autora tinha se utilizado de uma redução de base de cálculo, né, de 18% para 12%, e, na verdade, na observação das notas fiscais ficou claro que ela se utilizou do inciso 13, item B do artigo 54, que realmente dispõe que a alíquota é de 12%, ou seja, não houve redução de base de cálculo. Então, o próprio autor do feito concordou com essa tese, né, com a realidade dos fatos. Então, somos pelo improvimento, estamos de acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutora Denise, algum comentário? Não, nenhum, presidente. Acompanha a relatora, né? Acompanho. Doutor Eduardo.
Doutor Eduardo? Também acompanha a relatora. Muito obrigado a todos, também acompanho a relatora. Quórum? Obrigado. O microfone aberto. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Rodrigo Tosso, então foi negado o provimento ao recurso de ofício. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O meu próximo processo, a relatora é a doutora Denise, é a do Fértil, é o recurso misto. A doutora Luiz Siqueira Cândido está aqui para fazer a sustentação oral. A representação fiscal. Doutor Pedro, o senhor vai fazer? Doutora Luísa, achei. Eu gostaria de ouvir a doutora Luísa e depois Uhum. verificar se Tem a doutora, necessidade. se a doutora Denise trouxe o voto ou vai fazer algum complemento e depois a gente faz a nossa parte, então. Ok. Eu já vou registrar como feita a sustentação oral pela representação fiscal. Doutor Pedro, o seu RG começa com 12 ou 14? 14. Tá? Uhum. Muito obrigado. Vamos gravar. Doutora Luísa, basta um resumo das acusações? Claro. Muito bem. Doutora Denise, só um resumo, por favor. Pois não. São 6 infrações, sendo que as 2 primeiras, a autuada não se insurgiu, então nós vamos focar apenas nas demais. O item 4 diz respeito... o item 3 diz respeito a... Um minuto, por gentileza. Sem problema. Falta de pagamento de imposto, porque houve entendimento por parte da recorrente, da autuada, de que as notas fiscais estariam albergadas pela isenção. E, no entender do fisco, não. E os dois últimos itens dizem respeito a infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, falta de escrituração e falta de escrituração de notas fiscais, ok? Então, são só... Os 2 itens são de falta de escrituração, só sem a cobrança de imposto. Basicamente é isso. Então, o ponto central aí são os itens 2.3 e 2.4. Perfeito, então. Muito obrigado, doutor E eu Denise. gostaria muito de ouvir a advogada. Muito obrigado, doutora Denise. Doutora Luísa, fique à vontade, ok? Bom dia, caríssimos jogadores. Primeiramente, agradeço o tempo de cada um de vocês e, justamente por isso, me comprometo a ser bem objetiva. Como a ilustre relatora pontuou, o auto de infração aqui diz respeito a operações acobertadas pelo diferimento e por benefícios fiscais, como redução de base de cálculo e isenção. Ocorre, jogadores, que, como a gente vai passar a demonstrar,
é certo que a gente está diante de auto de infração nulo por ausência de motivação, e ainda que se desconsiderasse essa nulidade, o auto de infração não poderia prosperar, seja pelo equívoco da fiscalização ao desconsiderar os benefícios fiscais aplicáveis às operações autuadas, ou mesmo pela necessidade de renovação ou redução das multas aplicadas. Agora eu vou passar a expor brevemente os principais pontos de fato de direito que a gente entende que justificam o provimento do recurso ordinário. De forma preliminar, a gente destaca a nulidade do lançamento por violação ao artigo 142 do CTN. Isso porque a fiscalização desconsiderou de forma sumária os benefícios fiscais aplicados pela empresa, sem apresentar qualquer análise ou justificativa sobre a sua inaplicabilidade. Então, não há no auto de infração qualquer explicação sobre o porquê esses benefícios fiscais não seriam aplicáveis, uma indicação de qual requisito para a aplicação do benefício teria sido descumprido, ou uma fundamentação para afastar o tratamento tributário previsto na legislação. A própria ausência de relatório circunstanciado, nesse caso, demonstra a precariedade de fundamentação do auto, além de comprometer até mesmo a defesa da recorrente. Assim, a gente entende que o lançamento se baseia apenas em presunção e acaba invertendo indevidamente o ônus da prova. Essa é a razão pela qual a gente acaba requerendo o reconhecimento da nulidade. Passando para o mérito, a gente tem que as operações autuadas se referem à comercialização de fertilizantes, adubos, defensivos agrícolas e corretivos de solo. Então, são insumos agropecuários que possuem tratamento tributário favorecido pelo regulamento do ICMS. O ponto central, como eu já mencionei, é que no período de 1º de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro daquele mesmo ano, os benefícios de redução de base de cálculo e de diferimento podiam coexistir e ser aplicados simultaneamente. Ocorre que, a despeito do destaque dos dispositivos legais que justificavam essa possibilidade de coexistência nas notas fiscais e do próprio histórico legislativo, a autoridade fiscal desconsiderou esses benefícios que a empresa aplicou às operações autuadas. Então, no período autuado, o diferimento era plenamente aplicável e a exigência do destaque do ICMS nas operações não era devida. Além disso, nas operações efetivamente, a gente tem na autuação operações efetivamente isentas, como a venda interna de fertilizantes, prevista no artigo 41 do regulamento do ICMS, que sequer poderiam ter sido objeto de autuação. Então, é por essas razões que o item 2.3, assim como o item 2.4, não podem subsistir. E não bastasse esses argumentos, a gente também defende que as multas aplicadas devem ser relevadas ou ao menos reduzidas nos termos do artigo 92 da Lei Estadual 6.374. Isso porque, nesse caso, não houve fraude, não houve simulação, não houve dolo. A empresa colaborou integralmente com a fiscalização e não há uma prática comprovada de reincidência. E, além disso, a penalidade aplicada representa cerca de 62% do capital social da empresa, o que evidencia uma desproporcionalidade bem grande. E, por fim, quanto ao recurso de ofício, a Fazenda pretende restabelecer integralmente o subitem 2.4 da autuação, do qual a decisão recorrida entendeu por excluir uma série de notas fiscais. Entretanto, a gente entende que a decisão agiu corretamente ao excluir essas notas fiscais, justamente porque ela reconheceu a aplicação do diferimento no período de janeiro a fevereiro de 2022. A inaplicabilidade do diferimento, que é sustentada pela Fazenda, não pode prosperar, no nosso entendimento, porque o artigo 17 das disposições transitórias do regulamento do ICMS apenas afastava o diferimento para a hipótese de operações isentas, mas mantinha a aplicação no caso de redução de base de cálculo, que diz respeito às notas fiscais que foram excluídas. O Estado de São Paulo, inclusive, já se posicionou em algumas oportunidades pela aplicação da dinâmica do diferimento nos períodos de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2022,
nos termos da resposta à consulta 25.072 de 22. Então, não há razão para a reforma da decisão nesse ponto, pelo que a gente entende que o recurso de ofício deveria ser desprovido. E é com base nessas razões que eu encerro minha sustentação, pleiteando pelo provimento do recurso ordinário e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luísa. Vamos fazer doutor Pedro, vamos fazer a sustentação oral da representação fiscal, depois a gente abre para questionamentos do juiz, ok? Ok, sem problema, senhor presidente. Então, representação, sustentação oral. Ok. Bom, a gente entende que nesse período, como o autor do feito bem colocou, não estaria sujeito ao diferimento, por isso o motivo da autuação. E, quanto aos demais termos, a gente entende que está correta a autuação por causa exatamente do período em vigor do artigo 77 do anexo 2, né, que é aplicável ao caso, não estaria em vigor o diferimento utilizado pela autuada, e por isso, pela autuada, e por isso o auto estaria correto, senhor presidente. É isso. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutora Denise, senhora como relatora, algum questionamento à patrona? Ou à Senhor presidente, representação? não, nenhum questionamento, ela foi bem clara, muito obrigada. Ok, muito obrigado. Doutora Amara? Nenhum questionamento. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Eduardo? Também nenhum questionamento. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Então, doutora Denise, por favor, vamos ao voto. Senhor presidente, eu peço a gentileza de retirar o voto de pauta, porque analisando mais atentamente, eu verifiquei que faltou um ponto que eu acabei não abordando. Então, eu gostaria de colocá-lo na próxima sessão, se for possível. Ok, Eu já vou faço a devolver para a retificação. relatora, ok? Ok, por favor. Obrigada. Então, processo devolvido para a relatora. Doutora Luísa, então o processo vai ser pautado novamente. Aguarde as publicações, por favor, ok? Ele sai de pauta Perfeito. hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tá. Doutora Mara, vamos lá ao Oeste. Microfone. Desculpa, acho que eu preciso Sem registrar o problema. voto, né? Uhum. Só um minutinho para vocês terem acesso. Ok. Pronto. Bom, esse voto eu já tinha passado para vocês. É uma infração relativa ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS no valor de tanto, no período de junho de 2020 a dezembro de 2022, conforme relação de notas fiscais eletrônicas que se encontravam no demonstrativo 2, a relação de notas fiscais destinadas à exportação, sem comprovação de exportação. Então, na verdade, é um problema de não comprovação da exportação. Eu estou negando provimento, o voto é longo, eu vou poupá-los da leitura, porque ele já foi circulado entre os senhores, então eu realmente não estou acolhendo a tese do recorrente e estou negando provimento ao recurso. E o recurso de ofício, em que se afastou uma parte das acusações das notas fiscais, não foi interposto porque por problema de alçada, então é só o recurso de ofício mesmo que nós estamos julgando, então eu estou negando provimento.
Ok, muito obrigado, doutora Mara. Em discussão, representação fiscal. Estamos de acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutora Denise. Eu também estou de acordo, senhor presidente. Eu tive a oportunidade de ler o voto ontem. Muito obrigado. Doutor Eduardo. De acordo. Muito obrigado. Eu também acompanho a relatora. Quórum. Em votação. Encerrando a votação, encerrando o julgamento. Quanto ao processo de Renato César Colombo, eu retirei de pauta, ok? Próximo processo, um recurso de ofício, ABC Estruturas. Eu sou o relator. Eu só vou editar aqui o voto, que eu já antecipei para vocês. Muito bem, vamos ter o voto. Eu estou convertendo em diligência e digo, basicamente em relação ao item 3, transcrevo como foi a decisão a qual e digo, demonstrativo de florestais descreve operações com o mercado. O que aconteceu? Só para ficar registrado na live, vocês já estão sabendo, a decisão a qual ela recapitulou a multa e, com isso, reduziu a exigência original. Entretanto, a recapitulação da multa, ela teria lugar apenas em relação às operações com não incidência ou isenção. Entretanto, analisando o demonstrativo, vê-se que tem mercadorias tributadas e não tributadas. Então, eu estou convertendo diligência, como eu antecipei a vocês, e digo, só vou ler o finalzinho, tá? O demonstrativo tal descreve operações com mercadorias tributadas, porque é com destaque, em relação às quais não se justifica a correção da capitulação promovida pela adesão à COR. E há também mercadorias onde não há o destaque.
E assim sendo, entendo ser necessária a conversão do julgamento de diligência para que a autoridade fiscal atuante, ou quem lhe faça às vezes, traga aos autos esclarecimentos quanto à tributação ou não das mercadorias a que se refere o demonstrativo fiscal de folhas tais. Em sendo o caso, providenciar demonstrativos segregando as mercadorias cujas operações são tributadas das não tributadas ou isentas. É a síntese do meu voto, que submeto à decisão de vocês. O voto está registrado, em discussão, representação fiscal. De acordo com a diligência, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Denise. De acordo. Muito obrigado. Doutora Mara. Também. Muito obrigado. Doutor Eduardo. De acordo. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 11 de março de 2026. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Tenham todos um bom dia. Jailson, vamos encerrar a live.